Alô, meus amigos e minhas amigas, mundo lusófono, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, todas as pessoas no mundo, imigrantes, espalhados pelas Américas, países da Europa, no Brasil, etc., que falam a língua portuguesa. Esse vídeo de hoje vem complementar um vídeo feito anteriormente sobre o racismo em Portugal. Meu nome é Xavier, esse aqui é o canal do Xavier. Eu peço a vocês que deem um like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal para que eu possa continuar a fazer esse tipo de trabalho que sem algum tipo de retorno é muito difícil levar isso à frente. Bom, dito isso, vamos lá. Eu tinha lido no vídeo anterior, eu tinha lido uma matéria, falado que tinha lido uma matéria no jornal Folha de São Paulo sobre a visita de uma comissão da ONU que foi convocada pelo próprio governo português, mérito do governo português, para que essa comissão fizesse uma avaliação da questão do racismo em Portugal. E essa comissão fez um relatório negativo sobre o que ela encontrou, ou seja, segundo palavras da comissão, foram relatos, colhidos relatos credíveis sobre violência policial contra a população negra, discriminação geral em vários lugares. Nas escolas, por exemplo, há uma discriminação, eu já tinha visto isso até em uma outra matéria, discriminação com relação ao falar das crianças, né? O sotaque português que as crianças nas escolas têm, então crianças que são de outras regiões que não do mundo lusófono, que não Portugal, são avaliadas não pela sua capacidade de aprendizagem, pela sua inteligência, etc., mas pelo modo que falam português. E são forçadas ou instruídas a falar o português correto, que seria o português europeu. Acho isso, esse termo também, português europeu, eu acho isso. O português não é europeu, o português é de Portugal, porque na Europa existem pessoas vindas de várias regiões do mundo lusófono. Por exemplo, brasileiros. Há muitos brasileiros na Itália, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra. E esses brasileiros falam o português que é falado no Brasil, com seus diversos sotaques, né? Suas diferenças. O português que se fala em Pernambuco é diferente do português que se fala no Rio de Janeiro, que é diferente do português que se fala no Rio Grande do Sul e tal. Então, essas pessoas, os brasileiros que estão nesses países, falam os sotaques brasileiros. Então, o português que se fala na Europa é um português plural, né? Porque não é só o português dos portugueses. Não? Então, eu não sei por que usam esse termo português europeu e português brasileiro. Tudo bem, português brasileiro é o português que se fala no Brasil, que é diverso. Mas por que português europeu e não português de Portugal? Quando se referem ao português de Portugal, utiliza esse termo português europeu. Volto a dizer, na Europa é falado o português de várias regiões do mundo lusófono. Porque os migrantes lusófonos, quando vão para a Europa, não vão só para Portugal. Os brasileiros, por exemplo, vão para vários países, né? Acredito que africanos, lusófonos também vão para, preferência a Portugal, mas vão para outros países também. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte. É claro que na mídia, por exemplo, a gente vê isso constantemente, aqui no Brasil a gente vê, de manifestações racistas em Portugal. Fora essas manifestações que são mais visíveis, né, é óbvio que existem pessoas em Portugal que são racistas e que discriminam principalmente as pessoas negras. Isso aí é óbvio. E por que eu digo que é óbvio? É óbvio porque isso é uma questão humana.
Racistas existem no mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, que é um país onde a maior parte da população é negra ou mestiça, com negros, né, o racismo viceja aqui de uma maneira impressionante. Inclusive, para uma tristeza muito grande das populações negras, com alguns expoentes desse racismo negros, né? Como é o caso, por exemplo, desse Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, né? Um homem negro que faz tudo para detonar o pouco que os negros conseguiram, né, por parte do governo no Brasil. É impressionante, impressionante. E toda vitória negra na questão da criminalização do preconceito, de políticas públicas que visem diminuir a desigualdade entre brancos e negros, etc., é chamada por ele, por esse Sérgio Camargo, que é um homem negro, é chamada de comunismo. Comunismo. É impressionante. É impressionante também quando eu vejo, por exemplo, em Portugal, o senhor André Ventura, que eu vou refazer o pedido que eu fiz no vídeo anterior. Portugal, por favor, pessoas em Portugal, atenção, não permitam que André Ventura e seu partido Chega tenha qualquer tipo de vantagem, de vitória nessas eleições. Não permitam, não se enganem com as promessas, não se enganem quando ele utilizando de um racismo, e aí vale aqui, né, gente, a gente está falando de racismo em Portugal, o expoente maior do racismo em Portugal hoje em dia quem é André Ventura. Veja um ataque brutal que ele faz contra uma etnia específica, que são os ciganos. Como ele ataca os ciganos, especificamente ele falando. Gente, eu sei que em toda a comunidade, é o que eu repito sempre, toda a comunidade, em todo grupo humano, em todo o país, existem pessoas boas e más. E, obviamente, devem existir pessoas más. Quando eu falo deve, é porque eu não convivo com a comunidade cigana em Portugal. Eu não conheço, assim, não conheço algumas pessoas, mas é um pouco mais distante a minha relação com essas pessoas. Mas eu não conheço, não convivo perto de um grupo cigano e tal. Né? Então, possivelmente, algumas pessoas em Portugal tiveram experiências desagradáveis com ciganos. Mas, possivelmente, alguns ciganos tiveram experiências desagradáveis com portugueses não ciganos. Em todo lugar, em todo grupo humano, existe gente boa e gente má. Quando a gente generaliza, como faz André Ventura, atacando os ciganos como se fossem todos eles, falando que eles vivem de assistência social, como se os ciganos não trabalhassem. Ora, você vai em qualquer feira em Portugal, quem está lá trabalhando, vendendo seus produtos são os ciganos. Isso eu sei muito bem. Vai em qualquer feira. São os ciganos. Como é que eles não trabalham? Quer dizer, então, o racismo está aí, com Chega e com André Ventura. Né? E tem gente que vota nele, por incrível que pareça. E pode acontecer até dessa... Como eu falei aqui do Sérgio Camargo, né, que é negro e trabalha num governo fascista, racista, e ele próprio é um racista contra as pessoas da sua própria, entre aspas, raça, né, sua própria etnia. Há em Portugal também ciganos que possivelmente apoiam André Ventura. Mas, voltando lá à questão da comissão. Gente, olha só, Portugal não é um país racista. Bom, o que é isso aí? Você falou uma coisa, agora diz outra? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, todos os países do mundo têm problemas com a questão do racismo, todos. Existem países que nem sequer lei contra o racismo existem. Legislação, não existem. E eu não estou falando de países pequenos, estou falando de países grandes. Estou falando de países grandes. Por exemplo, que me corrija se eu estiver errado, quem tiver informação mais detalhada a respeito. Eu acredito que no Japão não exista uma legislação específica com relação à discriminação racial
Quanto à discriminação racial, acredito que não exista. Se alguém estiver vendo esse vídeo e souber de algo que venha a corresponder ao que eu falo, né, como verdadeiro, ou que corresponda a falso, então me avise, por favor. Avise, por favor. Eu estou aqui supondo. Mas muitos países do mundo têm uma relação com essa coisa racista muito mais aproximada, inclusive do seu próprio povo, do que Portugal, por exemplo. Né? Você veja, por exemplo, os Estados Unidos, né, que até a década de 60, né, tinha uma lei de segregação racial explícita, né, onde os costumes, além da lei, os costumes, né, da população, veja bem, nos Estados Unidos a população negra é uma minoria, e os costumes da população lá obrigavam os negros a terem a serem tratados de uma forma diferente dos brancos. Dentro de um ônibus, por exemplo, uma pessoa negra não poderia sentar nos lugares que eram reservados às pessoas brancas. Os banheiros, uma pessoa negra não podia entrar no banheiro de pessoas brancas e uma série de questões, né, que a gente sabe. Mas hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, uma instituição como a Ku Klux Klan, ela é legal, ela existe. Existem entidades nos Estados Unidos que são explicitamente racistas, e é legal. A título de liberdade de expressão, de direito individual. Eu acho isso um absurdo. Né? O Brasil, por exemplo, é um país que tem muitas leis com relação ao combate ao racismo. A principal dela é a Lei Afonso Arinos, tal, que é mais antiga, mas existem leis, programas sociais. No entanto, mesmo com tudo isso, o racismo é muito presente no Brasil. A gente vê aqui no Brasil, quase todo dia na televisão, na internet, etc., casos de racismo explícito, de pessoas que enlouquecidas, que atacam. Teve até um caso agora, esses dias, aí, num rapaz, ator, aqui no Brasil, ator, que já trabalhou em vários filmes, novela e tal, negro, que está não sei se é no Big Brother, ou num programa desses aí, e que foi atacado aí por um nazista lá do sul do Brasil, já conhecido por atacar pessoas negras, etc., e ele fez ataques na internet, mas a polícia descobriu, identificou o cara e tal. Isso é muito comum aqui no Brasil. No Brasil. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em Portugal, se há pessoas racistas, isso não é uma coisa que assim, a população portuguesa é racista, ou que o Estado português é racista. O Estado português, vejam, como eu falei no início, foi o Estado português que convocou essa comissão da ONU. Então você vê um esforço do Estado português em tentar resolver essas questões. E as pessoas, em geral, o povo português, não discrimina, né? Não está no cerne do povo português, no espírito do povo português de hoje, estou me referindo às pessoas de hoje, a discriminação das pessoas por serem negras. Né? Agora, existe aquele racismo estrutural, que a gente é racista e nem sabe o que é. Né? Isso é uma coisa que todos nós temos que aprender. Eu acho que Portugal está fazendo um esforço para ir para o caminho certo. E o povo português, que tem um espírito muito bom, vai aprender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Cada pessoa vai cada vez aprender mais. E as pessoas negras vão poder viver em Portugal com tranquilidade, né? Porque hoje vivem com mais tranquilidade, eu acredito, do que no Brasil. Mas vão poder viver com mais tranquilidade ainda, porque há um esforço da sociedade e do governo para minorar essa questão terrível que é o racismo. Um abraço, gente.